Amém. Alegria, estamos mais uma vez aqui reunidos, né? Alegria poder rever alguns irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos. Nós vamos ler no capítulo 3. Atos 3, do versículo 1 até o versículo 10. Amém? A palavra do Senhor diz assim, na versão NA, por favor, Gabriel. Isso. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olhe para nós." E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande." E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou de pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Vamos até aqui. Essa semana nós estudamos esse texto no nosso grupo de estudo bíblico, né? E como acontece muitas vezes, essa palavra continua falando ao meu coração durante a semana, vem trazendo outras reflexões, e dessa vez não foi diferente. Esse texto ele continuou falando ao meu coração, porque é uma história muito incrível, né? O texto nos conta essa história maravilhosa desse milagre realizado a um homem que era coxo de nascença. A vida inteira dele, ele teve essa limitação, né? E o texto diz que todo dia ele era levado até a porta do templo para pedir esmolas. Então ele já estava acostumado dia após dia pedir esmolas, esperar algumas moedinhas, alguns trocados. Mas certo dia ele se deparou com Pedro e João, os apóstolos de Cristo, que estavam entrando no templo para orar, e pediu mais algumas esmolas, mas teve como resposta algo diferente. Teve um olhar. E ele disse: "Eu não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda." E o texto diz que esse homem, ele não só se levantou e andou, como ele pulou, ele entrou no templo, ele se alegrou, ele louvou a Deus com muita alegria, porque você imagina, um homem que a vida inteira não conseguia se levantar, tinha suas limitações, e de repente, ele pode andar, ele pode pular, ele está livre, né? Quem aqui que já presenciou algum milagre na vida, na sua frente? É uma bênção, né? É uma maravilha. Eu nunca vi um paralítico se levantar, mas eu já vi várias coisas acontecer na minha vida. E quando a gente se depara com esse tipo de milagre, a nossa fé ela é alimentada, né? Nós nos sentimos, falando: "Nossa, Deus é realmente grandioso." Nós temos esse sentimento dentro de nós. E esses dias eu também presenciei algo muito interessante que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos.
Nós acordamos pela manhã e a minha filhinha, Angelina, que vocês conhecem, está sempre correndo por aqui, ela acordou, ela estava gripada, ela estava com o nariz entupido, e aquilo estava incomodando muito ela não conseguia respirar, e ela chorava e reclamava, e a gente já estava atrasado para ir para a escola, então arrumei ela e o irmãozinho dela, o Adam, e levamos eles assim mesmo para a escola, e dentro do carro ela continuou com aquela agonia. E aí o Adam, meu filho mais velho, falou: "Ô pai, por que a gente não ora para Angelina? Jesus pode curar o nariz dela." E aí na hora eu pensei, falei, nossa, orar para tirar a meleca do nariz, né? Só parar ali na farmácia, comprar um soro, né? O Sorine a gente tem no Brasil, né? Que você joga no nariz. Mas por um momento eu pensei, mas pode ser uma oportunidade de alimentar a fé dos meus pequenininhos. Por que não? E nós oramos. E aí peguei o carro, segui, eu vi que logo durante a oração ela já estava mais calma. E quando nós paramos o carro, ela falou assim: "Papai, Jesus ouviu a nossa oração. O meu nariz está sarado." E aí o Adam gritou: "É um milagre!" Né? E eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio em um Deus que realiza coisas impossíveis, que faz um paralítico andar, que cura câncer, que cura qualquer tipo de enfermidade. Mas eu também creio em um Deus que tira a meleca do nariz de uma criancinha. De um Deus que conforta aquele coraçãozinho incomodado. Um Deus que ouve a oração singela de um pequenino. Porque Deus, Ele é Pai. Porque Deus, Ele ama. E quando Deus cura, não é porque Ele quer simplesmente mostrar o seu poder, mostrar que Ele pode, porque Ele pode todas as coisas. Mas Ele cura porque Ele ama. Porque Ele é misericordioso. E é por isso que Deus cura. E muitas vezes, quando nós já falamos aqui, Deus, Ele vai curar, Ele vai fazer milagres. Mas muitas vezes Ele não vai fazer milagres. Porque a nossa fé, ela não pode estar baseada simplesmente em milagres, mas na palavra de Deus. Na palavra revelada, Ele tem algo muito maior para nos dar. Ele tem mais do que esmolas para nos dar. Ele tem vida e vida em abundância. Amém? E é sempre importante, sempre quando nós formos orar, o Senhor Ele nos deu a liberdade, né? Vocês podem pedir o que vocês quiserem, coloquem diante dEle tudo aquilo que está no seu coração, as suas súplicas. Mas é sempre importante lembrarmos da oração que Jesus nos ensinou. Que seja feita a tua vontade. Que prevaleça a vontade dEle e não a nossa. Né? E eu vou falar para vocês, irmãos, eu já pedi cada coisa para Deus. Cada coisa que parece besteira. E Deus já me respondeu cada coisa. Eu falo assim, nossa Deus, nem precisava de tanto. Porque Deus, Ele ama. Deus, Ele cuida. Deus, Ele é Pai. E Deus, muitas vezes, Ele nos dá esses mimos. Né? E nós vamos ver aqui no livro de Atos, se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 2, ele termina o capítulo 2 falando que a igreja, eles estavam vivendo uma coisa grandiosa. Eles viam muitos sinais, muitos milagres, muitas curas. E eu vejo um propósito de Deus nisso. Era uma igreja que tinha acabado de começar. É a primeira igreja de todas. A igreja estava se fundando ali. E as pessoas, elas precisavam de fortalecer a fé.
né? Eram como crianças na fé ainda. Elas precisavam de pequenas porções para que elas acreditassem, para que a fé delas fosse alimentada. Mas como crianças que precisam crescer, que precisam amadurecer, o leite não é suficiente. Às vezes precisa começar a trocar, né? Precisa colocar ali uma verdurinha amassadinha, depois colocar uma carninha, para a comida ficar mais sólida, né? E a gente percebe que de todos os relatos que aparecem em Atos sobre milagres, curas e prodígios, Lucas, o autor do livro de Atos, ele escolhe dar mais detalhes para essa cura desse coxo de nascença. Isso porque a gente vai ver que logo depois da cura, Pedro toma a palavra e ele fala da revelação, ele fala de Jesus, daquele que se entregou, daquele que derramou o seu sangue. Porque a cura pode fortalecer a nossa fé. A cura pode nos deixar emocionados. Mas o que nos traz a salvação, o que nos traz vida de verdade, é a palavra de Deus revelada em Jesus Cristo. É a palavra de Deus encarnada no nosso coração. E essa passagem aqui desse coxo nos traz vários simbolismos que eu gostaria de refletir aqui hoje junto com os irmãos. E essa imagem desse coxo, esse paralítico na porta do templo, ele representa a nossa imagem. Ele representa a humanidade. Esse texto não é só sobre um paralítico, mas é sobre todos aqueles que estão paralisados pelo medo, pela vergonha, pela religiosidade, pela falta de fé, pelo um trauma, um mal que alguém lhe fez. E essa pessoa se sente paralisada na vida. Esse homem, ele representa eu e você, que sem ter um encontro real com Jesus, nós somos todos paralíticos espirituais. E o texto diz que esse homem, ele era um coxo de nascença. A vida inteira dele, ele teve essas limitações. Ele estava ali refém da sua condição. Da mesma forma que nós somos reféns da nossa condição humana, pecadora. Sem Cristo, nós somos esse homem que sempre precisa de alguma coisa para preencher o nosso vazio. Nós não conseguimos dar passo sozinhos, né? O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas em Jesus Cristo, no seu sangue derramado, nós temos vida, nós temos perdão, nós temos reconciliação. E Ele nos chama para viver essa vida. E o texto diz que esse homem, ele era carregado todos os dias. Ele não conseguia ir sozinho. Ele dependia da ajuda dos outros. Ele era impotente. Assim como muitas pessoas são hoje. Elas precisam de intermediários. Elas não conseguem dar passos sozinhos na vida. E a palavra do Senhor nos diz que esse homem, ele estava na porta do templo, mas ele não entrava. Ele ficava do lado de fora, né? É importante a gente notar que o templo, nessa época, para os judeus,
tinha um simbolismo muito grande. Hoje em dia nós sabemos que o templo não é um prédio, um espaço, um lugar. O templo é a presença de Deus em nós. Mas para eles, o templo representava a presença de Deus. Representava a casa de Deus, era o lugar onde eles iam prestar culto, prestar adoração. E alguns intérpretes, eles acreditam que esse homem, ele era deixado do lado de fora por causa da sua condição física, porque ele era aleijado. Ele era tido como um impuro, porque o templo era tido como um lugar sagrado. A gente vai ver no Novo Testamento que muitos dos líderes religiosos, eles distorciam a lei, porque a lei não dizia isso. Mas eles distorciam a lei para poder tirar algum tipo de benefício. Isso nos mostra, irmãos, que de fato a religião, quando ela está longe de Deus, muitas vezes, ela afasta mais as pessoas de Deus do que aproxima. A religião, ela impõe tantas regras, tantas burocracias, que dificultam o acesso das pessoas a Deus, né? Querem criar um padrão de qualidade, querem criar um clube dos santos. E se você não se enquadra ali nos requisitos, você é tido como um impuro, um desqualificado, você não pode participar do clube. E deixam de fora esse homem, o pobre aleijado. Né? Mas a verdade é que os de dentro também são aleijados, porque sem Jesus, todos nós somos paralíticos espirituais. Todos nós precisamos do amor, da graça, do perdão de Jesus em nossas vidas. E essa imagem das pessoas que estão perto da religião, estão na porta, mas não entram na presença de Deus. São pessoas que muitas vezes estão cercados de símbolos de fé, têm cordão de cruz, ouvem sermões, cantam louvores, mas nunca tiveram um encontro real com Cristo. Estão dentro do templo, mas estão fora da presença de Deus. E deixam do lado de fora aquele que precisa de um apoio, de uma ajuda, por causa das suas regras frias, vazias. E o texto diz que esse homem, todos os dias, a vida inteira, né, lá em Atos 4:22 diz que ele tinha mais de 40 anos de idade. Então vamos supor que desde os 10 anos de idade ele ia todos os dias ali na porta do templo para pedir uma esmola, né, uma esmolinha. Com certeza ele já era uma figura conhecida ali em Jerusalém, né? Talvez tinha até um apelido, o aleijadinho do templo, né? Ou o coxo do templo de Jerusalém. Eu lembro que lá na minha cidade tinha também um mendigo que todo dia ele ia na feira da cidade pedir esmola. E o nome dele, o apelido dele era Pica-Pau, porque ele tinha um nariz assim bem envergado assim. E eu imagino que esse homem ele era um homem conhecido. Todos os dias ele ia para lá. Era levado por alguém, por um amigo, um familiar. E esperava por alguns trocados. A esperança dele era conseguir alguns trocados para poder comprar alguma comida, algumas migalhas, para poder se alimentar. Mas o texto diz que, certo dia, a história desse homem mudou. Que ele estava à porta como de costume quando se deparou com Pedro e João, que eles iam entrando no templo. E aí ele pediu uma esmola.
E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele diz: olhe para nós. Olhe para nós. Talvez esse homem, ele estava sempre com cabeça baixa, eu imagino. Talvez ele pedia esmola assim, só erguia a mão e abaixava a cabeça. Talvez ele não se sentia digno. Talvez ele se sentia puro. Talvez ele não se sentia bom o suficiente para olhar nos olhos das pessoas. Talvez ele estava acostumado com as pessoas simplesmente jogar os trocados e seguirem. Mas Pedro fala: olhe para nós. Levanta o seu olhar. Olhe nos meus olhos. E ele olhou atentamente, esperando receber alguma coisa em troca. Eu imagino que quando ele olhou nos olhos de Pedro, ele viu ali um olhar de quem se importa, um olhar de quem reparou no seu estado. Todos passavam, mas ele parou e olhou. Um olhar de quem ama, um olhar de quem se rebaixa ao nível dele. Ele olhou para o olhar de Jesus, através dos olhos de Pedro. O olhar daquele que se despiu da sua glória e se tornou um homem de carne e osso, limitado como eu e você, para nos trazer perdão, para nos trazer reconciliação, porque Ele nos ama, porque Ele se importa comigo e com você. E Pedro diz aquela frase tão conhecida, né? No versículo 6. Eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ele ficou de pé, e começou a andar, e a louvar, e a pular, e exaltar o nome de Deus. É o que a palavra do Senhor nos diz. É como Pedro estivesse dizendo: eu tenho muito mais do que esmola para te oferecer. E eu tenho até mais do que cura física para te oferecer. Eu tenho cura para a sua alma. Porque esse homem, ele teve um encontro com Jesus naquele momento. Não foi só a cura física dele. Foi a alma dele sendo transformada. Foi o olhar da salvação. Foi o olhar para a vida eterna. Foi vida e vida em abundância que ele recebeu naquele momento. Com apenas um olhar. O olhar de Jesus através de Pedro. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui nessa parte, porque esse trecho ele tem algo muito importante para nos dizer, para nós como igreja, como servos de Deus. A primeira coisa é que a igreja, ela não pode ser indiferente ao necessitado. A igreja, nós como servos de Deus, nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar as pessoas necessitadas à nossa volta. Existem muitas pessoas passando fome. Existem muitas pessoas precisando de uma palavra, de um abraço. A gente não pode simplesmente passar. Nós precisamos fazer algo por elas. A carta de Tiago diz que a fé sem obras é morta. Nós precisamos estar atentos às pessoas à nossa volta. E não só nos países pobres, né, como nós ajudamos muito as pessoas nos países pobres, mas aqui no nosso bairro, no nosso redor, tem pessoas que precisam de ajuda financeira, que precisam de comida.
E muitas vezes nós não estamos atentos, nós não percebemos. Então nós como igrejas, nós não podemos ser indiferente ao necessitado. E uma segunda verdade que tem aqui, é que a fé cristã, ela vai além da caridade. A caridade, ela está associada à fé, mas só a caridade, ela não é suficiente. Nós, como igreja, nós precisamos ser mais do que uma ONG. Mas nós precisamos apontar as pessoas para Cristo. Nós precisamos falar do Cristo que cura a dor física, que alimenta o físico, mas que transforma vidas, que transforma almas, que traz vida eterna. Então, a palavra de Deus precisa estar associada também a isso. E uma terceira coisa que nós percebemos aqui é que nós somos chamados para testemunhar o nome de Jesus Cristo. Quando Pedro falou para que ele se levantasse, ele falou no nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. E a gente vai ver aqui no versículo, a partir do versículo 11, que todas aquelas pessoas que estavam ali, elas ficaram impressionadas com o que elas tinham visto, porque elas conheciam um homem, que era o paralítico, né? E foram até Pedro e João, meio que para adorá-los, achando que o poder tinha vindo deles, achando que eles eram algum tipo de curandeiro. E Pedro fala: ei pessoal, para aí, para com tudo. Isso não vem de mim, não fui eu que fiz isso. Não foi nem a minha piedade, não foi nem a fé de João. Esse homem, ele está curado no nome do Senhor Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome, o Filho de Deus. E é no nome dele que esse homem está curado, e é no nome dele que nós temos salvação na nossa vida. Amém? E o texto nos diz que esse homem, ele teve um encontro com Jesus. Ele teve mais do que cura. Ele teve um encontro com Jesus. E quando se tem um encontro com Jesus, isso tem que ficar nítido, isso é visível. O texto diz que esse homem, ele andou, ele saltou, ele dançou, ele louvou a Deus com toda a sua força. Quem é transformado por Jesus, ele não pode permanecer o mesmo. Ele não pode ser carrancudo. Ele não pode ser triste. Pode passar por momentos difíceis, sim, de tristeza, sim. Mas isso não pode ser a sua essência. Porque Jesus nos traz vida nova. Jesus nos traz alegria. Jesus nos chama para dançar, pular na presença dEle. E exaltar o nome dEle. E contagiar as pessoas à nossa volta. E é isso que esse homem fez. O milagre que ele recebeu não foi para que ele tivesse uma vida comum, mas que ele tivesse uma vida abundante. Quando se é tocado por Jesus, você tem vida e vida em abundância. É o que a palavra do Senhor nos diz. Porque nós vamos ler aqui a partir do versículo 8, que diz que ele deu um salto, ficou de pé, começou a andar. E um detalhe, ele entrou no templo. Como nós falamos, o templo naquela época simbolizava a presença de Deus, o lugar de adoração. A primeira coisa que esse homem fez foi entrar no templo, foi entrar na presença de Deus. Ele não foi correndo procurar um emprego, assim, agora eu vou correr atrás do prejuízo, tentar trabalhar para ganhar um dinheiro, eu vou tentar arrumar uma esposa, vou casar finalmente, eu vou comemorar com os meus amigos ali no bar. Não. A primeira coisa que ele fez foi entrar na presença de Deus.
e ele louvou, ele dançou com alegria. E é isso que faz aquele que é tocado por Jesus. O verdadeiro milagre, ele gera gratidão, ele gera louvor, ele gera adoração. Não adianta nada você ser curado e poder viver a sua vida normalmente, mas não ser grato a Deus, não entender que a vida que Deus tem para você vai muito além dessa vida aqui. É algo que ultrapassa o tempo, é algo muito maior. E esse homem, ele entendeu isso, porque ele já não estava mais preso na religiosidade. Porque a religião deixa do lado de fora as pessoas. Mas o Evangelho chama para dentro. A religião coloca barreiras. Mas o Evangelho é uma porta de entrada. A religião, ele quer deixar as pessoas mendigando, esperando por migalhas do lado de fora. Mas o Evangelho nos chama para sentar à mesa e desfrutar de um grande banquete junto do Pai. É isso que a palavra do Senhor nos diz. E uma segunda reação desse homem, aqui nesse texto, a partir dos versículos 9 e 10, ele diz o seguinte: que todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que tinha acontecido. A primeira coisa que esse homem fez foi agradecer a Deus, foi louvar a Deus. E a segunda coisa foi testemunhar. Foi mostrar para as pessoas o que lhe tinha acontecido, o que ele havia recebido. Ele fez questão de mostrar para o povo que aquele aleijadinho que estava do lado de fora, agora ele salta de alegria e de gratidão na presença de Deus. Porque muitas vezes as pessoas se escondem atrás de ritos frios, em cumprimentos vazios aos domingos. Acham que louvar a Deus é vir na igreja uma vez na semana e cumprir o seu rito. Mas durante a semana vive a sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas Jesus, ele nos chama para virmos na presença dele e louvar sim. Mas para que a gente manifeste isso no nosso dia a dia. Que a gente testemunhe isso no nosso dia a dia. Para que as pessoas sejam tocadas. Para que as pessoas vejam isso que aconteceu com ele. Pode acontecer comigo também. E é isso que Jesus, ele nos ensina. Jesus, ele é aquele que tem vida e vida em abundância para nos dar. Amém? Para concluir, irmãos, muitas vezes nós nos sentimos paralisados na vida, não é mesmo? Muitas vezes nós nos sentimos limitados, seja pelas circunstâncias da vida, seja por um trauma, por um mal que alguém lhe fez, seja pela falta de perdão. Talvez você precisa perdoar alguém. Talvez esse alguém seja você mesmo. Talvez você precisa se perdoar. Porque essa falta de perdão te paralisa. Talvez tudo que você precisa é parar de olhar para o chão. Parar de olhar para baixo. Para suas limitações. Para os seus anseios. E levantar o olhar para Jesus. Esse olhar que mudou a história desse homem, ele pode mudar a minha e a sua história.
Porque Jesus, Ele tem mais do que esmolas. Ele tem mais do que milagres. Nós podemos pedir por milagres. Ele nos deu essa liberdade. Orem, apresente a Ele tudo o que você quiser. Mas saiba que Ele tem mais do que isso para te oferecer. Ele tem vida e vida em abundância. Aqui e agora. Ele tem vida eterna para o porvir. E é nisso que nós cremos, é nisso que nós buscamos. Amém? E esse é o motivo da nossa alegria, da nossa adoração. De nós estarmos aqui hoje exaltando ao nome desse Deus. Amém? Gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico. Enquanto nós cantamos, gostaria de pedir a você que se sente paralisado, que você se entregue agora, que se jogue diante do Senhor Jesus. Você pode colocar a mão no seu coração, você pode levantar suas mãos, você pode simplesmente fechar os seus olhos. E no seu coração, você olhar nos olhos de Jesus agora. Com a certeza de que Ele pode mudar a sua vida, de que Ele pode te reerguer, te levantar, te botar de pé, para que você siga com a sua vida. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim,
tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Declare: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluias. Nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que em ti nós temos cura, nós temos restauração, nós temos vida transformada, Senhor. Nós sabemos que em ti nós não somos deixados de lado. Nós sabemos que em ti nós somos restaurados, nós somos reconciliados, perdoados, nós temos acesso a uma nova vida. O mundo, Pai, pode nos condenar, pode tentar fazer com que a gente se sinta impuro, indignado, podem colocar barreiras, mas o Senhor é caminho, o Senhor é porta, o Senhor nos chama para dentro. E aqui nós estamos, Pai, para te louvar, para te exaltar, para bendizer o seu santo nome, Senhor Jesus. Senhor Jesus, toque cada coração que está aqui hoje, Pai. Cada um, Pai, que se sente paralisado pela vida. Cada pessoa, Senhor, que tenha sofrido algum trauma, alguma situação difícil. Venha trazer perdão, venha trazer reconciliação. Venha, Senhor Jesus, perdoar os pecados. Venha trazer fé. Venha nos levar para perto de ti, Pai, porque nós queremos o teu olhar. Nós queremos, Pai, que a nossa vida esteja diante de ti. E nós queremos estar na presença do Senhor com gratidão, com alegria. No nome do Senhor Jesus, nós te exaltamos, Pai. Amém. Amém. Louvado seja o nome